Bom, estamos aqui com Moacir Feiteiro para uma entrevista para o projeto Memória da Colonização da Transamazônica, dos 50 anos de colonização da Transamazônica. Moacir, a gente vai fazer as imagens e essa entrevista com você para utilizar nos livros e nas outras produções que nós vamos fazer, e gostaríamos de saber se você está de acordo, se você concorda com isso. Concordo. Certo? Estou de acordo, sim. Muito obrigada. Então, a gente vai começar pela primeira parte da nossa conversa aqui. Nessa primeira parte, a gente gostaria que você falasse um pouco sua origem, de onde você veio e por que você veio para a Transamazônica, né? E nessa parte ainda, o que você ouvia falar da Transamazônica onde você vivia? Fala um pouco nessa linha para a gente, por favor. Eu nasci no interior de São Paulo, estado de São Paulo, região de Ribeirão Preto. E uma região canavieira. E praticamente trabalhava para os patrões, né? Os usineiros. Que na sua origem são italianos, patrões muito duros. E eu e um irmão meu, a gente era do sindicato dos trabalhadores rurais. E a gente tinha vontade de ter um pedaço de terra. Mas era impossível naquela época, isso no início da década de 70. Era quase impossível ter um pedaço de terra em São Paulo, da gente. E naquela época, a onda da reforma agrária, a ideia, a luta, Nordeste, Sudeste, Sul, avançando. E a gente começou a despertar uma ideia de que era possível sim ter um pedaço de terra, mas imbuída nessa onda da reforma agrária. Só que a gente era muito ingênuo, nós não tínhamos uma noção de que jamais iria acontecer reforma agrária no Nordeste e no Sudeste e no Sul, porque a terra era dos fazendeiros, dos usineiros. E na luta do sindicato a gente tinha ideia assim de disputar a presidência. Sindicato de uma cidadezinha do interior, Barrinha. Mas o presidente do sindicato era contrário. E ele, quando viu a proposta do INCRA de colonizar a Transamazônica, através do grande projeto dos militares, ele começou a trabalhar uma ideia de convencer a gente a vir para... Só que naquele tempo nós não dizia Transamazônica, a gente dizia para o Amazonas. Que a gente estava vindo para o Amazonas. Então, o que despertou um pouco a gente foi essa vontade, né, de ter um pedaço de terra, de trabalhar para a gente. É lógico, dentro de uma ingenuidade, né, que no fundo você ainda acaba trabalhando por grande capital, você produz, vende barato, que foi o que aconteceu na Transamazônica depois. Mas a gente se entusiasmou, criamos uma ideia de vir mesmo. Os familiares foi contra. Familiares. Conservador. Conservador no extremo. Não, vocês não vão morrer. Só tem índio, as onças. Vão comer vocês? Vai comer, somente minhas duas meninas, né? Que eu tinha duas. Uma com 4 e a outra com 2. E a gente ia para o embate, não. Mas nós precisamos de um pedaço de terra. E os rádios, as televisão,
governo militar muito forte, é a ideia de distribuir terra para os homens que não... Tinha até o slogan, né? Terra... Homens para terra... Terra sem homens, Homens para homens sem terra. para homens sem terra, terra sem homens, aquela história toda. E a gente se iludiu com as propagandas e chegamos numa conclusão que se nós quiséssemos ter um pedaço de terra naquele tempo, para fugir dos usineiros, que eram perversos, a gente só tinha uma saída. Era vir para esse Amazonas, para essa Transamazônica, que na nossa cabeça, pela idade que a gente tinha, né, tudo assim, muito ainda uma coisa muito baseada na aventura, né, no se joga. E a gente definiu, a família contra, a gente foi superando. E então eu nasci ali naquele interior de São Paulo, vim para cá com 25 anos, casado, 2 filhas. Em que ano você chegou aqui? Eu cheguei final de 72, cheguei dia 31 de outubro de 72. Mas aquela ideia, a ideia era se libertar. É lógico, dentro de uma ingenuidade, que não se liberta assim. Mas o problema era a terra, você ter o meio de produção. Se é que você leva uma vantagem no capitalismo de ter o meio da produção, então a gente estava partindo para uma vantagem, sem ter uma noção bem do que é isso, do que é aquilo, o que é capitalismo, o que é socialismo. A verdade era se libertar do patrão, né? A verdade era se libertar do usineiro, os patrões. Não que eu não tivesse oportunidade de estudar, tive oportunidade, próximo de Ribeirão Preto. Os usineiros, apesar de ser perverso, mas o 6º filho da família, porque no fundo tudo é uma coisa acompanhada, é tudo idealizado. As famílias têm que ser grandes, tem que ter muita mão de obra. Eu era o 6º da família, então Era muita cana para trabalhar, né? muita cana para trabalhar, muito serviço, tinha que dar lucro. A ideia, as mães eram chamadas chocadeira. E os pais eu não classificaria o que seriam os pais, mas o negócio era fazer moleque. E aí, eu era o 6º da família, então eu tive a oportunidade de estudar. A usina dava essa chance. Do 6º filho de cada família grande, eles ajudavam a estudar em Ribeirão Preto. Eu não cursei faculdade junto com o Sócrates em Ribeirão Preto, porque eu não quis. Eu não quis. A minha ideia, a nossa ideia, eu, meu irmão, alguns amigos, algumas amigas, era ter um pedaço de terra. Para nós o sonho era ter um pedaço de terra. A gente embarcou na propaganda do INCRA, sem analisar muito. Era também uma espécie de aventura, né? Um outro mundo. E aí a gente foi se convencendo, foi chegando numa conclusão que tinha que ter coragem. Nunca tinha andado de avião. Foi uma primeira vez. E sem deixar muitas mágoas do estado de São Paulo, da região, mas a ideia era a liberdade. E na nossa cabeça ter um pedaço de terra, você já conseguia a liberdade. É uma fórmula ingênua de raciocinar, mas pelas nossas idades dá para compreender. E aí no dia 30 de outubro de 1972, a gente saiu de São Paulo e chegou aqui dia 31. E quando chegou aqui, chegaram onde? Como foi a... A nossa viagem tinha um mineiro junto conosco, era 7 famílias. E a gente se convencendo. O INCRA tratou nós muito bem. O INCRA chegava no restaurante e mandava a gente arrear o que a gente quisesse.
Aquele uísque lá é o melhor. Vocês querem aquele, ou quer cerveja, ou o que vocês querem? Aí o mineiro dizia para mineiro é meio desconfiado. Mineiro é sempre uma história do trem. E aí o mineiro dizia, eu não estou gostando. Não estou gostando. É muita coisa. E a gente, não, mas nós vamos ter terra, rapaz. Nós vamos ter terra no Amazonas. A gente falava o Amazonas. Amazônia. E o mineiro, cada vez que nós pegávamos uma vantagem do INCRA, ele nos questionava. Tá vendo? Tá vendo, pessoal, para onde nós estamos indo? Mineiro, vamos dar um crédito, caramba. E o mineiro tinha razão. Quando chegamos aqui em Altamira, uma cidadezinha ainda muito acanhada, era normal naquela época. E o INCRA, no que nós descemos do avião, o INCRA disse, agora vocês vão lá receber o salário. Aí deu força para o mineiro. O mineiro disse, como é que nós não trabalhamos e vamos receber salário? Não está certo isso. Mas mineiro, é para nós começar a trabalhar. O mineiro convencia entre aspas, mas sempre nos questionamos. Recebemos o salário, o INCRA disse, vai fazer compra na cidade. Vocês compram querosene, porque lá não tem energia. E não tem nem Aladim. Vocês têm que levar querosene. Aí andamos por Altamira, encontramos querosene, tinha de tudo. Altamira já tinha de tudo. Ou quase tudo. E aí o INCRA disse, agora vocês vão pegar aquele pau de arara. Não tem ônibus. E vocês vão pousar no quilômetro 100. O mineiro disse, não falei? Aí nós teve que dar um pouco de razão para o mineiro. Mas a ansiedade de ter um pedaço de terra superava tudo. E chegamos no 100 de madrugada, tinha chovido, bebemos água da lama, água da chuva. E assim foi a chegada aqui aqui no Pará, né, Altamira, Transamazônica, aí que a gente foi ter uma noção que nós não estávamos indo para a Amazônia, ou era a Amazônia, mas não era o Amazonas, era o estado do Pará. E aí a gente foi parar no quilômetro 100. Lá, as famílias pequenas vai ficar 3 famílias em cada casa. E as famílias grandes vai ficar em 2 em cada casa. E assim foi a história. A gente não tinha prática, costume de dormir em rede. Eu preferi forrar minha rede no chão e dormir no chão durante 6 meses. Essa é um pouco a história. E aí continua. E daí para conseguir seu lote, né? E daí você já foi direto para o seu lote e já foi se tornar um produtor de cana, de cacau? Como foi isso? O INCRA fazia as coisas, os militares, muito bem estudadas. Como a gente tinha vindo de uma região canaveira de São Paulo, apesar que na Transamazônica, na usina Abraham Lincoln, depois trocou de nome, era um projeto do governo, do INCRA, dos militares, e aí eles fez questão da gente ficar ali no meio, próximo da usina. Apesar que a área da usina, a primeira etapa já estava completa, mas eles tinham ideia de expandir, então a gente entraria na expansão como entramos. E o INCRA tinha os polos, e os terrenos eram distribuídos no quilômetro 90. E aí a gente veio no INCRA, pegamos o terreno no início, tudo junto, no quilômetro 90 norte. Mas chegando lá nos terrenos, o mineiro nos questionou mais uma vez. Essa terra não é boa. Essa terra é branca, é arenosa. Vim para o Pará e não pegar uma terra roxa, que nem aquela de Medicilândia,
é um erro, é a nossa morte. Meu irmão dizia, mas mineiro, olha a grossura desses pés de jatubá. É 4 homens, 5 homens para abraçar um pé de jatubá desse. Essa terra não pode ser ruim. E o mineiro dizia, não. A terra ruim, quanto mais ruim, a madeira engorda mais, fica mais grossa. E o mineiro continua nos questionando. Depois de uns 2, 3 meses, tomamos uma decisão de abandonar a terra do 90 Norte e procurar um pedaço de terra roxa. Só cair na terra roxa, que já era final de vicinais, ainda que ela não fosse tão roxa, mas era mistona, mista, né? Não dava para encontrar 7 lotes pegados um próximo do outro. E aí foi onde a gente se separou. Inclusive meu irmão foi para o 120, sul. E eu e o mineiro, e meu primo, eles por causa da escola dos filhos, ficamos no 95 sul, nas costas da usina. A vicinal, que era nas costas da usina açucareira. Aí ainda conseguimos pegar ainda terra roxa. Tanto os do 120 como os do 95. E aí você, quando você se mudou lá para dentro, já foi com sua família, tudo, e essa... Não foi assim. No 100, no quilômetro 100, a gente estava em 3 famílias numa casa, surgiu um camarada que tinha um lote no 100 e nos propôs, olha, eu estou morando no 90, na Agrovila Abraham Lincoln. Eu troco com vocês. Vocês vão para minha casa no 90 e eu venho para cá de vocês. Assim foi feito. Foi quando a gente veio para o 90, para a Agrovila Abraham Lincoln. E ele foi para o 100, onde a gente morava. Aí vocês puderam também ter acesso à escola? Lá no 90 já era Na Agrovila, né? Era uma agrovila. E a agrovila da nossa vicinal não estava pronta. O INCRA estava fazendo ainda. Então a gente achou por bem de morar no 90, que tinha escola para os filhos. Tinha uma Cobal que vendia alguns alimentos. Você estava à margem da Transamazônica, poderia pegar um ônibus, um carro mais fácil. E assim foi feito. Moramos no 90 bem um ano. E me diz uma coisa, Moacir, esse projeto canavieiro, o PACAL, né, que é o projeto Abraham Lincoln, é uma coisa bem inusitada na Amazônia, né? Um projeto canavieiro que era um projeto misto, né? Que reunia iniciativa privada, o governo. Como é que isso funcionava? Os militares tinham, no projeto grande deles, eles tinham a ideia de montar uma usina açucareira de 500 em 500 quilômetros. Essa era a ideia. Só que morreu no PACAL. Morreu no PACAL, na Abraham Lincoln, porque de fato, naquela abertura política, logo em seguida, se começou a perceber que não era papel do governo montar indústria de açúcar. Se já tinha os pernambucanos, que produziam muito açúcar, se já tinha os paulistas, que dominavam já naquela época quase o mundo com açúcar. Em Goiás, as usinas açucareiras, sul de Minas, sul do Mato Grosso do Sul, estava expandindo muito rápido. Goiás, as usinas açucareiras estavam expandindo. O porquê você subsidiar uma usina açucareira no norte do país, que só vai dar prejuízo? Eles foram inteligentes, trouxeram a maioria maranhense, veio de Coelho Neto, pessoas experientes, sabia trabalhar com usina açucareira.
vieram das usinas do Bacelar, que era um dos dirigentes do Pacal. Zé Bacelar era um dos engenheiros, um dos diretores, junto com o doutor Murilo. E aí eles praticamente tocou a usina por alguns anos, fabricaram açúcar, só não conseguiram fabricar álcool. Mas depois a ideia de construir uma usina em cada 500 quilômetros morreu por terra. Vamos salvar o Pacal. A gente pode até admitir que o Zé Bacelar e o doutor Murilo batalhou para salvar a usina. Mas o problema é que a usina era subsidiada. E ela estava em cima de uma terra roxa. E tinha um porém muito agravante. A maioria dos canavieiros não tinha a cultura da cana. A não ser um JP finado que tinha vindo do Pernambuco. A não ser mais uns 4 ou 5 produtores de cana que veio de regiões que se plantava cana, a maioria não sabia nem o que era plantar cana, tinha raiva, tinha ódio. Porque plantar cana exige você ter estrutura, você tem que ter um trator, você tem que ter um caminhão, você tem que contratar gente, porque só tua família não dá mais conta. E aí, no avanço, eu não recordo quantos anos que essa usina moeu cana. Ela tentou outras alternativas. A primeira alternativa foi fazer uma parceria com uma empresa particular do Pernambuco, e com aquela onda, né, que daria certo, vamos vender essa usina para uma empresa particular, porque o subsídio lá para as tantas tem que se acabar, como acabou. Aí veio para cá uns usineiros do Nordeste, mas para os usineiros do Nordeste não era aconselhável eles comprar cana do produtor. Era preciso que eles tivessem uma área deles. E aí não deu certo. Não deu certo, problema danado, teve matança de peões. E essa, exatamente isso que eu ia te perguntar, esses altos e baixos da usina que não conseguiu funcionar a contento, né? Isso gerou algumas revoltas também entre reações, né, entre os agricultores, os produtores. Como foi isso? Ah, teve reações, porque ali naquela região, devido à Terra Roxa, juntou pessoas de várias partes do país. Tinha homens inteligentes, com uma boa capacidade, até intelectual. E começou a questionar. E o Inca dizia, mas está ali o Banco do Brasil, vocês podem buscar dinheiro de saco. Não é problema. Vocês vão lá, vocês vão tirar dinheiro de dentro do saco, leva saco. Naquela época, o segundo banco do estado do Pará que mais corria dinheiro era o Banco Central de Belém do Pará, Banco do Brasil. E o segundo que mais emprestava dinheiro era o Banco do Pacal, do Banco do Brasil. Então, muitos colonos se iludiam. Quer comprar trator, está aqui o crédito, quer financiar isso, quer financiar aquilo. Mas tinha uma parte de colono que questionava. Eu estou endividado, eu nunca contraí dívida. Prova disso que mais adiante, bem mais adiante, alguns colonos morreram magoados. Pegaram trauma, vários colonos. Eu, no momento, não saberia citar o nome de alguns, mas alguns ficou doido da cabeça,
tentou se matar porque se viu mergulhado numa dívida no Banco do Brasil. Os filhos, se o pai não tinha noção de cana, que dirá os filhos? Os filhos queriam estudar, não trabalhar na lavoura da cana. E aí por fora já corria a onda do cacau. O cacau dá mais dinheiro, com menos trabalho. Você aproveita melhor a mão de obra da tua família. E a ideia de plantar o café, de plantar a pimenta do reino, isso foi sobrepondo em cima da ideia da cana de açúcar. E a usina se viu assim numa situação muito delicada, porque de um lado ela tinha que dar lucro, o salário era bom. E de outro lado, como é que você vai concorrer? Que do Maranhão para lá já tinha muita usina de açúcar. E aí praticamente a ideia foi se esgotando, até o Pacal falir. Essa é a história do Pacal. As famílias, de uma maneira espontânea, até corajosa, saiu pegando aqueles pedaços de terra roxa, onde era a cana da usina, ela tinha alguns lotes, saiu pegando terreno naqueles restos de agrovila, e as famílias, que a maioria era do Maranhão, algumas pegou lote nas vicinais, lotes na expansão da colonização. E a verdade é que o projeto foi falindo, e as pessoas foi se virando. Quando você chegou, você já não entrou no bloco de plantar cana? Não, a gente era da expansão. Né? Quando veio a expansão, eu ainda cheguei a plantar cana. Mas já era aquele restinho, a gente já tinha pegado o gosto de plantar o cacau. E aí eu praticamente não quis mexer com cana. Acabei logo no início, num ano ou dois eu acabei com o meu canavialzinho. Sei. Eu vou falar agora do... Não, da pergunta que ele te fez. Faz a pergunta novamente aí. Se tá. esse pessoal era do Baronato do Café lá em São Paulo. Não. É lógico que eram familiares, né? Descendentes. Mas os barão do café, os barão da laranja, eles foram migrando. E a cana-de-açúcar foi tomando conta. E uma coisa interessante, aquilo que eu falei, né? Eu vou repetir. As famílias grandes... Era tudo grande as famílias? A maioria era. O fazendeiro, o usineiro já pegava para trabalhar, para morar na usina deles, que a gente... Nessa época a gente não morava mais na usina deles, porque meu pai decidiu ir embora para uma cidadezinha. Mas eles davam oportunidade para o sexto filho de cada família estudar. Eles ajudavam a estudar em Ribeirão Preto, nas melhores universidades. E eu era o sexto da família. Agora, a palavra de ordem em São Paulo, no estado de São Paulo, naquela época, não era estudar, era trabalhar. Foi a época que as indústrias estavam se implantando na grande São Paulo, nas grandes cidades do interior de São Paulo. Volks, esses grupos grandes. É. E aí, isso o senhor tinha quantos anos na época? Eu já era casado, casei novo, casei com 19 anos. Nessa época que a gente veio para a Transamazônica, eu tinha 25 anos. Então você já trabalhava na indústria, na pré-indústria? Não, nada, eu trabalhava era na roça, eu era boia fria. Sim. Pegava o caminhão cedo, o pau de arara, né, que não tinha ônibus naquele tempo. Pegava o pau de arara, 50, 60 pessoas em cima, e a gente ia cortar cana.
Saía 6 horas de casa e chegava às 6 horas da tarde, 7 da noite. Essa era a palavra de ordem. Trabalhar. Trabalhar. Posso fazer mais uma pergunta? Pois, meu bem. Qual era a organização social que tinha na época lá em torno dos trabalhadores dos Boias Frias, senhor? Não, tinha um sindicato, aquele que eu falei, da minha origem, né? Ali a gente era membro do sindicato. Nós viemos para a Transamazônica graças, entre aspas, ao sindicato. O presidente do sindicato viu que a gente tinha uma mentalidade mais avançada, ele era de uma mentalidade mais conservadora, e ele trabalhou a ideia de empurrar nós para a Transamazônica junto com o INCRA. E aí, englobando até a ideia, vamos mandar lá para a região da cana-de-açúcar. Né? Muito bem pensado, muito bem, e a gente, com a ideia de se libertar, acabou vindo. Foi essa um pouco a... E os barões do café, não que não seja parente dos barões do açúcar. Até porque eles foram criando conglomerados. Você pega o dono da União, do Café União, do Café Aquilo, você vai ver que tem os Prado, que são donos ali da usina São Martinho, e que criaram uma cidade para que os impostos fiquem ali, que é Pradópolis. Então os barões, eles não morreram, eles não foram extintos. Eles foram criando conglomerados. E mudando a O açúcar refinado, o café refinado, o café nisso, o café aquilo, a exportação de laranja, né? Então eles não se acabaram. Os barões do café, os barões da laranja, os barões da cana do açúcar. Queria estar reclamando. Pode tomar um golinho? Tá suspenso? Só uns 2 minutos. Tá gravando? Tá. Desculpa. Moacir, tu falava da experiência lá de sair no pau de arara para cortar cana pela manhã. Provavelmente tu acompanhou a experiência dos maranhenses que vinham contratado por um gato e permaneciam aqui no Pará até terminar a safra. Tu via alguma diferença assim, significativa no regime de trabalho, nas condições de trabalho entre o que tu presenciou lá e trabalhou e esses maranhenses que vinham cortar cana aqui para a usina Abrão Lincoln? Eu conheci bem essa história e até convivi com ela. Porque um dos empreiteiros que já morreu, finado, que trazia peões do Ceará, do Maranhão, para cortar cana, que era o chamado Zequinha Paraná. E os peões ficavam alojados ali na mesma vicinal, que eu tinha meu terreno. E eu convivi com isso tudo e vi as diferenças. E eu diria que a grande diferença aqui, da usina Abrão Lincoln, dos peões que cortavam a cana, é que em São Paulo a gente tinha carteira assinada. A gente tinha carteira rural assinada. E tinha alguns direitos. Aqui não, aqui era mais perverso. Aqui o peão não tinha direito de nada. Ele vinha contratado pelo gato e ele não tinha direito de nada. Então aqui ainda foi mais perverso do que São Paulo. São Paulo já foi perverso, mas aqui foi mais ainda. Então eu acho que aquela peãozada ali da usina Abrão Lincoln, eles viveram momentos muito difíceis. E depois é complicado você falar do nordestino que vinha, porque naquele tempo tinha a seca do Ceará, então eles vinham assim, naquela onda, né, de morar num lugar que tinha chuva.
E os do Maranhão vinham para cá, naquele tempo até se dizia, né, que a política do Zé Sarney exportava maranhense para o Pará, que não é mentira. Pagava passagem para maranhenses vir. E prova disso que o Pará é enxertado de maranhense, não sou contra, amo o Maranhão, amo o povo, mas é aquilo que nós falava dos barões de São Paulo. Os barões não têm fronteira para eles, eles vão escravizando da maneira deles. É lógico que um lugar ou outro tem uma diferença, mas vocês sabem que até hoje tem o trabalho escravo, né, principalmente no norte do país. Então eu diria que aquela peãozada que cortou cana na Abraham Lincoln sofreu muito, sem direito nenhum. A gente passa agora para... Aí uma questão também, que a tua experiência poderia contribuir bastante, seria agora tentar fazer uma ponte entre o teu trânsito nas organizações sociais, desde a criação das delegacias sindicais, comentar um pouco isso, mas principalmente essa tua relação com a gestão da Prefeitura de Gurupá. Como se deu isso, o que pode ser percebido como resultado dessa experiência de ir para lá, de trabalhar lá com eles, porque bem mais tarde constrói uma relação mais orgânica com o pessoal das águas, né? E o pessoal da terra firme aqui da estrada, né? Como é que foi isso, esse convite? Tem a ver com essa experiência das organizações sociais dessa região? E como tu avalia isso hoje, distanciado já disso, uns 20 anos ou mais? Pegando um pouco da história, foi muito perverso. A gente morava em Medicilândia. Naquele tempo, Medicilândia era distrito. Distrito de Prainha, comarca de Monte Alegre. Então, tudo legal, ao invés de você vir para Altamira, não. Você tinha que ir lá para o teu município e a tua comarca. Você viajava 24 horas de ônibus e para Monte Alegre 8 horas de barco e para Prainha 12 horas de barco, pelo Rio Amazonas. Tudo legal que você fosse fazer. Uma delegacia sindical, que nem a gente construiu quando Medicilândia ainda era distrito. A gente teve que buscar a legalização dela lá em Prainha. Eu fiz essa viagem, 24 horas de ônibus até chegar em Santarém e 12 horas de barco até chegar em Prainha. Na nossa luta, a gente sempre trabalhou a ideia, né, de emancipar a Medicilândia. Já era uma bandeira fácil de você trabalhar, que todo mundo queria, né? A criação do município, para você ter um município, depois ter uma comarca, para não depender de Prainha e de Monte Alegre. Mas eu acho que durante uns 22 anos a gente teve que fazer isso. Foi perverso. Mas era isso que sustentava a luta, né? A esperança. E sempre com aquele temor de que a Transamazônica poderia se acabar. No inverno as pessoas viajavam até 15 quilômetros com um saco nas costas. Ônibus, você tinha que baldear, porque esse daqui não ia mais para lá, o de lá não vinha mais para cá. Então você tinha que andar a pé 15, 20 quilômetros no chamado atoleiro da Transamazônica. Então uma vida... E aí passou a ter um medo.
Até aquele medo de voltar para São Paulo para ser boia fria. Fazendo uma ligeira comparação, eu ainda diria que a ideia da liberdade, né? A Transamazônica, eu criei tanto pavor de usineiro. E venho morar perto de uma usina aqui na Transamazônica. E aí você fica raciocinando a história, né? E aí veio a luta. Aí a gente já tinha medo da Transamazônica se acabar. E tinha alguns companheiros da luta. Eu citaria aqui o Genuíno Pinoleto. Chegou a dizer numa assembleia nossa, por que não reivindicar uma indenização do INCRA e acabar com a Transamazônica? Não seria mais vantagem? Tinha os movimentos ambientalistas que nunca concordou com a abertura de uma estrada no meio da selva. Não tinha acordo, nem até hoje. Não tem acordo. Eu me confrontei muitas vezes com ambientalista. Olha bem como é que é a história e a vida. Você buscando uma liberdade no meio do mato. Teu povo dizendo, os índios vão matar seus filhos. E de um outro lado, o mundo condenando essa estrada que foi feita na selva. Mas na tua cabeça está a ideia da liberdade. Aí uma delegacia sindical, depois o sindicato, depois da emancipação do município, que se criou Medicilândia, depois um partido político, ora um, ora outro, cada um escolhia o que ele quisesse. E foi assim a história. E depois veio essa experiência que você me perguntou, dessa luta, né, que você pega o Lamparina em Santarém, se junta com Altamira, Transamazônica, se junta com Pacajá, repartimento, e aí depois desce de Rio Xingu abaixo, Sozel, Vitória primeiro, Pordimóis, Gurupá. Eu passei 10 meses em Gurupá, quando o PT pela primeira vez ganhou a prefeitura no estado do Pará. Isso foi em que ano, moça? Isso foi no ano de Não lembro mais. 94. 94. E aí eu fui para Gurupá para dar uma ajuda, contribuir com algumas coisas. Uma cultura daqui, uma cultura de lá, pode se juntar. A gente tinha uma cultura na Transamazônica muito assim, mesclada, misturada. Tinha gente de todos os estados, ou quase todos os estados, e até alguns países, tinha pessoas aqui. E aí você vai para um lugar que nem Gurupá, uma cultura enraizada, você só chegava de barco, ou se conseguisse fretar um avião. Aí eu passei lá, aprendi muito, porque eu confrontava com essas duas culturas. Isso me deu uma dimensão muito grande. E eu diria que a luta foi expandindo, Pordimóis, Sozel. Eu lembro algumas vezes que eu viajei para Sozel. Eu lembro, gostaria de contar, a primeira vez que eu viajei para Vitória do Xingu, que está aqui mais perto, 46 quilômetros. Quando eu e o companheiro Domingo propomos que o determinado companheiro seria candidato a prefeito de Vitória, ele disse não, não aceito. Ele era um senhor que trabalhava para a igreja e disse, não aceito. Não, vocês estão loucos. Esses caras tudo louco, não aceito isso. Não, companheiro, é a luta que está expandindo. E tinham um trabalho muito bom da igreja progressista na Transamazônica e no Xingu. E a gente também explorava essa ideia de pegar algumas pessoas, muitas vezes até criticado pela própria igreja, aquela ideia de roubar a liderança, não sei o quê. Mas como a luta não tem fronteira, a gente chegou no companheiro e disse, você vai ser candidato a prefeito. Ele disse, não, eu prefiro me matar.
eu prefiro me matar do que ser candidato a prefeito. Para ver o medo que as pessoas tinham de buscar essa independência. E ao passo que em Gurupá a gente já tinha ganho a prefeitura. Já havia um avanço, uma luta avançada. E isso frutificou a luta dos rios, a luta da Transamazônica, a experiência. E aí eu diria que foi um passo muito importante no momento. E aí a ida para Gurupá, como o Mário perguntou, né, foi uma experiência, além dessa conquista política, né, por parte dos movimentos e, enfim, e todos, você também defrontou com outro mundo, né? Você é um paulista, com outro mundo, com outra cultura, e você tendo uma tarefa no governo, como é que você ajustou isso? O que foi fácil, o que foi difícil? Bom, eu gostaria de lembrar um pouquinho a história. Depois da emancipação de Medicilândia, Uruará, Placas, Rurópolis, Anapu, Pacajá, repartimento, o companheiro Valdir Gans se elegeu deputado estadual. A luta ganhou uma dimensão muito grande, porque em Gurupá já era o PT que tinha ganho a prefeitura. E a extrema-direita, que foi muito forte na Transamazônica, não era nem a direita, era a extrema-direita. Os militares deixou sim esse resquício por aqui. E os fazendeiros, a ideia de possuir grandes pedaços de terra, os madeireiros, não se conformava de o PT já ter feito um deputado estadual. E eles diriam, esse povo vai avançar, esse povo é louco. O que a gente faz? Matar já não era mais o projeto deles. Somente deputados. Matar a liderança sindical, sim. Lideranças sociais, mas deputados não. Não era o projeto deles. De repente, em 94, o companheiro Geraldo se elege a deputado estadual. E o Gans se elege a deputado federal. Então a luta ganhou essa necessidade de correr um pouco mais e se unindo a nível de estado, aquela correria sem parar, não tinha estrada direito. A luta, você teria que ir de pé, bicicleta. Uma luta muito difícil, muito complicada, mas aquela ideia da garra, da liberdade é que prevalecia. Nesse meio foi ganhando dimensão, né, a ideia da política, uma política mais ampliada, já não era mais o Pará, era o Brasil. E eu diria que essa junção da Transamazônica, apesar do sofrimento com a região das águas, né, ela surtiu muito efeito, houve muito intercâmbio cultural, muito intercâmbio político, social. Eu não posso destacar, não posso deixar de destacar nessa época o papel da Igreja Católica progressista, né? Que colaborou, a liderança, as comunidades de base. Então era uma junção de sindicato, partido político, comunidade de base. E naquele tempo, na Transamazônica, não tinha tanto evangélico como tem hoje. Então não se tinha briga com os evangélicos, como tem hoje.
mas também foi havendo uma conscientização que o importante era a luta. Qualquer conquista da terra que você chegasse, estava ali a Assembleia de Deus, estava ali a Cristã do Brasil, então foi se superando. E foi fazendo de tudo porque essa briga religiosa, ela não leva a canto nenhum. E foi juntando católico, evangélico, esse outro pessoal que tem que considerar que ajudou muito aqui na luta, né? Os protestantes, né? Os metodistas, as igrejas mais protestantes, menos evangélicas, e foi colaborando muito e foi se juntando força a ponto da Transamazônica sobreviver. Exatamente. E aí a Transamazônica sobreviveu e manteve suas relações com o Rio, né? Ela sobreviveu. Valdir Gans Federal, Zé Heraldo Estadual, prova disso que o Gurupá, mesmo hoje não sendo do PT, mas tem ali aquele que foi feito, né? Por Demóis, seria quase impossível que a política que se desenhou para o país de 2016 para cá, seria quase impossível você dizer que a luta sobreviveu em Pordimóis, sobreviveu em Sozel, qualquer cidade da Transamazônica a luta sobreviveu, mas teve uma participação interessante aí, foi dos professores. E aí a ideia foi sempre isso, né? Não dividir demais. Apesar que toda luta tem suas divisões. E foi juntando outras categorias, além dos rurais e os professores, alguns profissionais liberais, alguns pequenos comerciantes. E aí a gente poderia se dizer que essa luta já estava mais abrangente e a união da estrada com as águas deu sim um fôlego, né? Para que a gente chegasse até aqui. Tem alguma outra questão que você queira? Então, Moacir, diante de sua grande experiência e vivência aqui na Transamazônica, nesses não 50 anos, mas boa parte deles aqui, a gente gostaria que você falasse um pouco das suas expectativas para os próximos 50 anos. Como é que você vê a Transamazônica nos próximos 50 anos? O que você gostaria que acontecesse nos próximos 50 anos nessa região? Então, eu vejo assim, antes de falar da Transamazônica em si, eu sou obrigado a admitir que hoje o país, e às vezes até o mundo, tem uma política baseada aí na tecnologia, baseado nisso e naquilo outro. E aí a gente não pode negar que isso tudo influencia. A terra, eu acho que valeu a pena sim. Acho que a ideia de colonizar no início da margem das estradas, o lote, né, 100 hectares, colocar ali o pequeno, é lógico que a gente sabe que depois aquele pequeno vai vendendo, a gente sabe que muda muito, mas eu acho que isso colaborou demais, dos pequenos ficar mais na margem da estrada. Acho que isso deu um fôlego. É lógico que é tudo muito desigual, tem as vicinais. A Transamazônica lá para Estanta melhorou mais, foi até asfaltada alguns trechos.
Mas eu não posso negar que tem uma coisa que vai influenciar. É essa política do país. Para onde ela vai? Eu não sei para onde ela vai. Se você pega o Nordeste hoje, todo o Nordeste. Eu despertei o ano passado, é lógico, influenciado pelo YouTube, de visitar todas as capitais do Nordeste, não consegui, só fui em São Luís. Mas pretendo completar esse ano. Hoje a gente tem um Nordeste diferente, não é mais aquele Nordeste antigo, que os cortadores de cana veio para cá correndo da seca, não é mais assim. Nordeste hoje chove muito, às vezes até demais. E houve uma revolução. Se você pega as feiras livres do Nordeste hoje, você vai chegar numa conclusão que o custo de vida é 65% do que é aqui em Altamira. Então tudo isso vai influenciando, até quem está em São Paulo, que faz 50 anos que mora lá, que foi do Nordeste, pensa em voltar para o Nordeste. Então é um outro Brasil. E aí você vê chuva destruindo em São Paulo, você vê seca no Rio Grande do Sul, você vê um monte de coisa, e não adianta ignorar, isso tudo influencia. Né? Nós não estamos desligados da natureza. Mas como eu vejo mesmo a Transamazônica em si, depende do povo. Acho que depende das suas escolhas políticas. Porque quem define é os políticos. E por incrível que pareça, é difícil você encontrar um comprometido com o povão. É muito difícil. Eu acho que depende muito do povo, das suas escolhas. Saber escolher, trabalhar a ideia de eleger. Eu diria que o Valdir Gans e o Zé Heraldo, se nós não tivéssemos elegido eles, teria sido uma falta muito grande. Então, é um sistema político, o governo funciona como políticas, vários partidos, e essa política, mesmo às vezes não valendo muita coisa, mas é ela que vai determinando. Às vezes um simples prefeito pode fazer muita coisa. Então eu vejo que depende muito do povo, da sua sabedoria, e está meio consolidado o que a Transamazônica produz, o que ela não produz, o que é bom, o que não é bom. Cana nunca mais, a não ser para plantar, para beber caldo de cana. Olha uma aqui, olha uma bichinha que faz caldo de cana aqui, ó. Então cana só se for para fazer garapa, caldo de cana. Essa está despachada. O cacau tem muita propaganda. Se fala muito que o cacau vai superar, vai ter valor de 13 vezes a mais do que o gado. Não sei bem até onde vai essas teorias. Pode ser verdade, pode não ser verdade. Mas o que é verdade é que Medicilândia hoje é o maior produtor de cacau do mundo. Não é do Pará, e nem da Bahia, nem do Brasil, é do mundo. Eu me orgulho. Mas por quê? Porque eu trabalhei a ideia da terra pequena. Cada um tem aqui o seu pedaço. E essa ideia pegou em Medicilândia. Eu até comento de vez em quando com o companheiro Bento Xavier. Como é que pode, Bento? Eu vim por dentro aqui do quilômetro 100 Sul, passando pelo 95 Sul, até chegar na Transamazônica, eu vi tudo cortado em chácara. Às vezes a mulher tem que brigar com o marido para deixar um lugar do canteirinho, da cebolinha. O marido quer plantar cacau. Mas foi a ideia de você defender a terra pequena. Para quê? Nós não somos minhoca. Para que terra grande? Não é necessário. As terras pequenas é que vai nos dar a liberdade. E Medicilândia hoje é esse município. Então eu acho que está meio definido o cacau.
Pimenta do reino, em alguns momentos sim, em alguns momentos não. Café, em alguns momentos sim. Deu preço agora, mas passou 25 anos sem preço. Em alguns momentos café sim, café não. Lavoura branca ninguém se planta mais. Ele prefere pagar R$ 30 de 1 quilo de amendoim, que é 2 vezes a mais do que 1 quilo de cacau, que é 15. 1 quilo de amendoim é 30. Mas ele prefere insistir no cacau e não planta o amendoim para o gasto. Não planta o milho do gasto. Não planta o arroz do gasto. Tudo bem, o arroz, vamos lá, que às vezes nem comprar, é melhor comprar. Mas o milho para se criar. Então tem algumas coisas que vai depender do povo, das pessoas que estão aqui. Sem se iludir. O que dá é o gado. É o gado agora. O gado você tem que ter grandes expansões de terra. O gado vai produzir efeito estufa. Será que é o gado? Não sei. De repente sim, de repente não. Eu acho, vou falar uma coisa aqui agora, vocês podem até cortar depois na reportagem. Eu vou falar uma coisa aqui agora que pode assustar muita gente. Aquele que eu falei. Não é a Transamazônica. Tem o Brasil, a política brasileira, eu citei o Nordeste. E eu vou dizer os japoneses. Os japoneses. Devagarzinho, quando o gado já não der mais nada, essas terras roxas vão ser tudo transformadas em plantio de soja e milho. Uns taxistas onde eu trabalhei ali, você está ficando louco. Fala para tuas filhas te levar para o médico. Eu digo, não, eu não estou louco. Vocês é que têm uma visão. Você, companheiro, só fala da prefeitura de Vitória do Xingu. Você não tem uma visão. Tua visão não parte do nariz. Não estou querendo dizer que eu sou adivinho, sei tudo. Não, nada disso. Não sou dono da verdade. Então, eu acho que eu estou fazendo de tudo para responder bem a tua pergunta. E o futuro? E os outros 50? Não sou adivinho, não sou dono da verdade. Vai depender das escolhas do público. Vai depender das escolhas. Políticas, econômicas. Porque não adianta, o capitalismo vem avançando, não tem fronteira. O Brasil é um país muito rico. E isso aqui provou que é uma região rica, apesar de todas as críticas. Em cima da abertura da Transamazônica, meus filhos não querem sair mais daqui. Eu posso até sair, mas teria que receber uma proposta muito boa. Você já se adaptou, né? Então, a tua pergunta é difícil, não sei se eu respondi. Não, mas a gente... Mas eu coloquei, eu dei uma de profeta sim. aqui. Respondeu sim. Na verdade era isso, é na linha das expectativas, né? Não é ter certezas definidas. Pô, Mari, mais alguma coisa? Não. Mas a gente queria te agradecer não tem muito, porquê. Então, entendeu? Por ter tomado seu tempo. Não, que é isso? Viu? Meu tempo hoje é bastante livre. Eu vou, às vezes, cada 15 dias numa chácara que nós temos aqui. É a chamada chácara velha, pequena. Uhum. Para provar que eu não sou minhoca. E que pode viver um pequeno pedaço. A chácara daqui dá meio hectare e uma caçona adquiriu agora, que está com 2 meses e 20 dias. Também dá meio hectare. Só que essa dela tem água. Aí já é uma vantagem. Uhum. Aí, às vezes, cada 15 dias, uma semana eu vou nadar aqui. Pão e água, não. E, às vezes, todo final de semana, sábado à tarde, volta no domingo à tarde, a gente vai nessa daqui. E eu estou muito simpático, assim. Eu estou muito esperançoso com a produção. Eu devia ter gravado isso aí. Isso aí seria interessante. Ah, mas depois a gente falou do político. Mas ele está gravando. Tá gravando? Não. Sim, Tá? tá. Eu vou dar um exemplo daquilo que eu falei. Não é preciso uma terra muito grande para você sobreviver. Uma vez um belga, assessor, estava num encontro nosso e ele disse, eu não acredito.
que os brasileiros é tão burro desse jeito. Para que se matar trabalhando dentro dessas matas? Muitas vezes ele derruba o pau cai até em cima dele, não morre, mas fica aleijado. Sendo que na Bélgica eu tenho 2 hectares de terra, eu visito uma média de 4 países por ano. Do lucro daqueles 2 hectares. E aí eu diria que um prefeito inteligente, o que que ele faz? Agora eu quero provar isso. Esse ano eu estou trabalhando para provar isso. Essa chácarazinha da minha filha aqui, que dá... Não chega bem meio hectare direito, mas vamos raciocinar meio hectare. De vez em quando eu digo, Sônia, eu quero provar que o Mao Tse Tung estava certo. Quando ele, em 57, com os camaradas dele, disse, olha, cada agricultor da China vai receber 2 tarefas, que é o suficiente para eles viver. Então eu quero provar nessa chácara dela que é possível sim, com 2 tarefas, qualquer família sobrevive e vive. Eu tenho dito, um prefeito inteligente pega 3 terrenos desses de 100 hectares, não muito longe da cidade, para não encarecer. Tem terreno desse pessoal que não vendeu até hoje, que não consegue produzir mais, o gado. Ele socou tanto aquele chão que virou pedra. Você só produz ali, aradando 2 vezes aquela terra e gradeando 2 vezes. Mas um prefeito inteligente pode arrendar, não precisa expulsar ninguém. Não que eu seja contra a forma agrária, sou a favor. Mas tem forma de próximo da cidade você negociar. Negocia com o dono da terra, a renda dele. 2 terrenos de 100 hectares, 200 hectares, você loteando ali 1 hectare para cada família, você coloca ali 200 famílias. Você coloca ali 200 famílias. A prefeitura pode subsidiar o calcário, pode subsidiar a semente, pode criar uma patrulha mecanizada para trabalhar aqueles 100 pequenos agricultores. As escolas podem ter o alimento natural dali. Agora, é aquela velha história, tem que ter coragem. Tem que ter um prefeito que diz, olha, eu me elegi, não estou preso o rabo com ninguém. A Câmara de Vereador, se for contra o povo, nós vamos isolar eles, para eles deixarem de ser otário. Ou trabalha junto, ou nós isola. E aí eu vejo assim, eu acho que tem muitas saídas, eu estou dizendo, pequena propriedade, o Cacau, Medicilândia aprova. Uruará já tem pau de arara. Aquilo que eu vivi em São Paulo já tem no Uruará hoje. Pessoas plantando cacau, já tem pau de arara no Uruará. Que os trabalhadores vão para plantar cacau. Então tem muita saída. Sem falar do peixe, do criame de peixe. Sem falar das reservas. Né? Nós estamos aqui debaixo de uma floresta. Então, tem muita coisa. Agora depende de sabedoria. Se não tiver sabedoria, eu vejo pouca saída. Para os próximos 50. Para os próximos 50. Se houver sabedoria, inteligência, o homem só precisa disso, nada mais. Tá certo. Obrigada, Moacir. Obrigada. Acho que agora tem umas fotinhas, né?